todo o objetivo dela é a gente esclarecer as dúvidas que possam surgir ainda dentro da cabeça das pessoas e para que a gente possa fazer aquilo que tem que ser feito do ponto de vista técnico para que a comunidade de Buriri tenha uma qualidade de vida melhor. Do ponto de vista político, a única política que nos envolve nessa questão de fazer a obra aqui ou ali, o deputado Freitas, que é um dos grandes responsáveis dessa obra, é a política do interesse público de fazer a obra. Essa decisão está tomada pelo governador. Nós vamos fazer a obra, se Deus quiser. Então, trouxemos aqui o Fausto, hoje, da KF2, uma empresa que ganhou a licitação na Secretaria, como todas as licitações, de forma clara, de forma transparente, de forma republicana, que nós nem conhecíamos o Fausto, e fez o projeto. Ele está aqui hoje para explicar tecnicamente a vocês o porquê disso, o porquê daquilo, e para que ao final a gente possa fazer um debate de forma bem orgânica, bem organizada, bem dinâmica e bem objetiva, né? Para que a gente possa sair daqui. Se a empresa vai começar ou não vai começar, isso é outra coisa. Não preciso falar nesse assunto agora, porque eu, como gestor da Secretaria, sou obrigado a tomar todas as providências diante dos fornecedores que, ao receberem uma hora de serviço, não executam. Então, vocês sabem quem, você já foi vereador, Otávio já foi secretário de Estado várias vezes, Zilma é funcionário de carreira do Estado, todos nós aqui, o deputado Freitas também é deputado de vários mandatos, sabe que nós somos responsáveis pelas ações como ordenador de despesa. Então não é simplesmente a empresa vai sair e vai ficar por isso mesmo. Não é assim. Então, todas as preocupações que vocês têm na cabeça com relação a empresa vai começar ou não vai começar, nós temos elas bem pontuadas do ponto de vista legal e vamos cumpri-las sob todas as penas da lei. Então, eu quero contar com essa contribuição de vocês. Nosso objetivo é esse. A Secretaria está aqui. Subsecretário Guimarães, subsecretária Zilma, que é responsável direto pela obra, subsecretário Otávio, e a nossa equipe de assessoria do gabinete, e também a Marcela, que é assessora jurídica. Então, nós estamos aqui todos incorporados nesse projeto para nós esclarecermos. O Fausto está aqui pessoalmente para esclarecer, para que a gente possa sair daqui. Não é todo mundo falando a mesma linguagem, que objetivamente não é esse o interesse nosso, mas todas as dúvidas sejam esclarecidas, para que tecnicamente eu, que sou advogado, já entendi bem o projeto. Ontem o Fausto explicou bem, tirando todas as dúvidas, e eu estou convicto de todas as coisas que vão ser feitas em Buriri, e quero, se Deus quiser, num prazo não muito longo, estar lá com vocês inaugurando essa obra. Se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Então, gente, dando sequência à nossa dinâmica aqui, eu vou convidar a Zilma, que é a subsecretária responsável pela contratação da obra, e depois a gente abre para o debate para a gente esclarecer todas as dúvidas. Tá bom assim? Zilma. Boa tarde, gente. Rapidinho, vou me alongar, né? Depois eu entro aqui para a gente responder o ofício, né? Foi protocolado. O Fausto, ele é um projetista, ele é da KF2, é uma empresa de São Paulo, séria, é uma empresa que tem feito vários projetos de drenagem urbana na região sudeste, né, também em outras regiões do país. Ele vai trazer para vocês aqui uma apresentação para que todos possam entender como é que esse projeto é feito, onde é que ele passa, o que se considerou, tá? E aí, quando ele terminar, eu vou adentrar aqui nas perguntas e vou responder uma por uma aqui do ofício encaminhado. Tá bom, Fausto? Gostaria de te pedir, Zilma, que falasse para o pessoal de São Mateus os projetos de Vila Velha que nós desenvolvemos e executamos e os resultados que a gente já teve nessa chuva agora, rapidamente. Em Vila Velha foram mais de 400 milhões de reais investidos. Hoje nós temos 30 obras, né, em Vila Velha, um programa bem audacioso, são 9 estações de bombeamento, mais de 4 quilômetros de galeria. As obras ainda estão em execução, temos só 4 estações funcionando, a maioria das galerias está em execução, e nós tivemos um resultado extremamente positivo no município de Vila Velha e também uma parte de Cariacica. Então, as obras, né, de macro-drenagem, elas são projetadas dentro de um arcabouço técnico, são pensadas, reavaliadas e vistas dentro de um conceito
que venha atender o que acontece na região. Então, Vila Velha foi uma coisa muito positiva, ainda não estão prontos, mas nós podemos perceber o nível de benefício que ela já está trazendo, mesmo não estando concluída. E é o que a gente espera também de Guriri com essas obras que serão executadas. Bom, Fausto. Muito boa tarde a todos. Eu não tenho a mesma facilidade para falar como a Zilma, como o Guimarães. Vou tentar trazer uma linguagem mais coloquial para explicar para todos vocês. Vou fazer vocês caminharem um pouquinho na bacia, na área de Guriri, onde vocês moram, e eu fico à disposição para qualquer pergunta, tá ok? Então, quando você digita no Google Guriri alagamentos, infelizmente, muito triste, né? E ao longo de mais de 25 projetos, o responsável técnico e o coordenador desse projeto, estive em Guriri em 2 semanas, na época de outubro a novembro de 2020, muitas reuniões com a própria prefeitura, com a secretária, se não me engano, ela chamava Tamara, se não me engano. Thaís, isso. Tivemos diversas reuniões lá, corri todas as áreas de Guriri. E a KF2, vocês não conhecem, nós somos de São Paulo. Eu fui responsável por mais de 17 planos diretores de macrodrenagens a nível municipais, sendo que o maior projeto de 2015 foi da KF2 a nível de Brasil, onde a gente estudou 7 municípios aqui do Grande ABC. Tá? E tenho mais de 25 anos de experiência nessa área de macrodrenagem. Então, por que as cidades litorâneas são mais susceptíveis às inundações? Então, vocês que moram lá, obviamente vocês sabem que o grande problema é o fato de ser muito plano. Então, toda aquela ilha de Guriri, que faz parte do município de São Mateus, é muito plano. E, obviamente, quando é muito plano, é muito difícil de você escoar as águas da chuva. E todas essas áreas chovem e precisa de um sistema de drenagem. Se não contemplar um sistema de drenagem, a água vai procurar o seu caminho. Se não houver caminho, ela vai empoçar. Esse é o grande problema. Então, áreas litorâneas geralmente são muito planas e isso dificulta muito. Vocês têm a influência do rio Mariricu, que sofre influência das marés. Então, é uma ilha cercada de água por todos os lados, com muita água dentro da própria cidade, da própria bairro. Tá? Vocês têm cotas de implantação das moradias muito próximas das cotas das soleiras das ruas, e assim sucessivamente muito próximas das cotas de toda a água que envolve. E isso vai dificultando cada vez mais a nossa infraestrutura. Tá? Vocês estão sujeitos exatamente às elevações dos níveis do mar, por conta das mudanças climáticas, isso já é fato, né? E como é que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Com projetos e obras de infraestrutura. Infelizmente, essas obras, elas estão vindo um pouco tardias, né? Poderiam vir junto com a ocupação, mas infelizmente é uma coisa que acontece não só em Guriri e em São Mateus, acontece no Brasil inteiro. Então, chegou primeiro a urbanização, agora vem a infraestrutura necessária a melhorar a qualidade de vida de vocês. Qual é o grande problema, como eu falei para vocês, de Guriri? O relevo. Então, apesar de estar uma cor verde, parece que é tudo vegetação, mas não é. Isso significa que é muito plano toda a área de Guriri. E se é plano, é difícil de drenar. A água não escoa. Então, o grande desafio nosso é desenvolver um projeto, uma obra que vai fazer com que essa água seja escoada para o nosso rio Mariricu, com segurança. E é muito difícil, porque a área de Guriri é muito extensa. Mais de 30 mil? Meu Deus do céu. 40 mil. Tá? O que ainda mais prejudica isso? Vocês têm água em volta de tudo, muito plano e uma impermeabilização. O que significa? Significa que futuramente tudo aquilo que os lotes vão ocupando vai deixando com que a água não infiltre no solo. Essa água vai para onde? Vai para a rua. Essa rua não tem para onde, não tem galeria, vai cada vez piorar mais a situação. O projeto de vocês foi baseado numa ocupação futura da bacia. Então, a gente já previu que no horizonte de 20 anos, essa área de Guriri vai ser mais urbanizada, vai ser mais impermeável, e o nosso projeto contempla uma situação que te dá um pouco de nível de segurança nessa situação, porque as pessoas vão desenvolvendo, os lotes vão ocupando e vai impermeabilizando. Tá? Então, eu vou levar vocês devem estar cansados já, mas eu faço questão de mostrar algumas fotos, as fotos falam por si, gente. Então, vamos lá. Com relevo plano,
A ausência de drenagem superficial, o que é a drenagem superficial? É a nossa primeira drenagem de qualquer projeto de drenagem, é a nossa sarjeta, é o nosso meio-fio. É por lá que a água, do telhado das pessoas, vai para lá. Então a gente não vai projetando redes à torta direito, né? A gente vai a água na sarjeta. Quando a água chega no projeto acima da cota da sarjeta, você tem que colocar um dispositivo de drenagem, uma drenagem subterrânea. É assim que é feito o projeto. Então, vocês podem ver aqui uma foto emblemática da Avenida Esbertalina, com a Rua São Daniel. Vocês têm diversos pontos com empoçamento de água. Isso aqui eu presenciei porque eu estava lá em outubro de 2020. Eu fiquei nesse hotel e a gente foi muito bom para o nosso trabalho, porque a gente conseguiu identificar onde é que tinha os pontos baixos. Então essa água não sai, não vai sair. Se não houver uma drenagem, essa água não sai. E como é que nós vamos resolver? Então, eu vou levar vocês a caminhar mais um pouquinho em algumas fotos. Então, vocês têm um sistema muito precário de sistemas de bombeamento, que não funciona, é uma coisa muito caótica. Aliás, em 25 anos foi a primeira vez que eu vi um sistema de bombeamento dessa forma. Tá? Então, vocês têm uma cisterna, onde essa água acumula e depois vem um caminhão-pipa e retira essa água. E eu soube que em alguns casos, na época mais crítica, essa água às vezes até voltava para lá, porque o caminhão-pipa, na ânsia de voltar logo para encher, esvaziava numa rua que a água voltava. Não é isso? Na verdade? Então, vocês me parecem que tem de 4 a 5 estações de bombeamento desse jeito, né? Muitas ruas planas, muitas ruas de terra. Vocês podem perceber que algumas ruas, quando são abertas, elas já está formando uma pequena escavação, ou seja, essas ruas estão ficando mais baixas. Uma drenagem tem que ficar abaixo dessa rua, vai ficando cada vez mais difícil de chegar numa cota favorável ao rio Marinho. Esse é o grande problema de vocês. Então, o ideal é que as novas vias fossem feitas numa cota mais elevada, certo? Então, acho que todo mundo aqui que for construir um lote, obviamente não vai fazer na cota da rua, né? Vai fazer um pouquinho mais alto, exatamente porque não quer que a água da rua adentre o seu próprio lote. Então, eu estava lá na época da revitalização da Orla, e por incrível que pareça, quase não tinha sistema de drenagem. Nada, não tinha nenhuma boca de rua. Essa aqui é a avenida principal de vocês, eu sempre esqueço o nome dessa avenida. Tavarino Dora. Muito obrigado. Né? E uma rua que sai da Orla, ela vai em direção à Esbertalina. Toda a água, de uma forma geral, está indo para essa rua, Avenida Esbertalina, que é o grande foco de empoçamentos de água. Então vamos lá. Os poucos dispositivos de drenagem que existem, olha a situação lá. Olha a situação. Você acha que esse sistema funciona? Essas ruas com empoçamento nas embocaduras, ruas planas, para onde que vai essa água? Essa água não tem saída. Vocês não contemplam, não tem um sistema de drenagem hoje em Muriri, eu posso afirmar com todas as letras. Então, vocês podem ver o acúmulo de sedimento, de areia, dos bordos, porque provavelmente essa água fica toda empoçada. Tá? Nosso trabalho de topografia cadastrou todas as soleiras das embocaduras das ruas dentro do escopo contratado pela CEDURB na época, que tinha um certo delimitação de área para fazer isso. Tá? Então, empoçamentos nas ruas, eu sei que é um pouco cansativo, mas as fotos falam por si, gente. Então, como é que eu vou drenar isso aqui? Vocês não têm um sistema. Não é que ele está assoreado ou que ele está entupido. Não tem. Então, mais empoçamento na Esbertalina, mais empoçamento. Fica até um pouco redundante. Uma estação de bombeamento totalmente cheia d'água, mais empoçamento. Essas fotos são nossas, são do arquivo da empresa, que a gente fez topografia nessa época. E a gente conseguiu no nosso projeto identificar essas poças. Todas essas poças que foram cadastradas têm boca de lobo agora no nosso projeto. Todas. Então, um pouco do sistema de drenagem que vocês têm, eles estão, às vezes, com outros materiais que não há água ali para poder captar. É muito ruim deixar as situações de drenagem abertas assim, porque entra todo tipo de material, acaba comatando e enchendo. Isso, né, é uma coisa muito ruim. Mais empoçamentos, redes totalmente afogadas, caixas obstruídas. Eu não sei se vocês conseguem ver ali, ó, ali onde tem o verdinho, porque provavelmente ficou matéria orgânica, era uma boquinha de lobo de vocês lá. É assim que funciona o sistema, ou seja, não tem.
mais uma estação de bombeamento, mais uma cisterna com um monte de resíduo, mais uma boca de lobo entupida. Está acabando, gente, está acabando. Né? Vocês podem ver um mar de pavimento intertravado sem uma boca de lobo. Para onde essa água vai, gente? O mar? Deveria, né? Deveria ir para o rio. Então, a ausência da drenagem faz com que a água procure os seus caminhos, de forma difusa, de forma caótica, e aonde por onde ela não sai, ela formar uma poça d'água. E essa água vai subindo até uma hora que extravasa, incomoda os transeuntes e as casas. Então, alguns postos de visita nós conseguimos cadastrar. Isso aqui é uma cisterna particular que a gente conseguiu cadastrar. Tá? Nós percebemos que tinha um terreno que tinha uma pequena depressão que provavelmente forma como se fosse um banhadinho aí. Então, olha a situação de caos, né? Então, a pessoa saiu com os tubos aí, está até invertido, mas enfim, é uma área realmente baixa em relação ao terreno que provavelmente vai encher água. Enfim, muita poça d'água, muita rede afogada, muitos problemas, tá? De uma forma geral, eu posso resumir tudo em seguinte: a drenagem de Guriri, infelizmente, com todas as letras, ela é caótica. Escoamento acontece de forma com a água provocateira, porque não tem nenhum sistema para isso. Os empoçamentos e alagamentos são constantes. Existem muitos danos materiais por conta disso. Eu acredito que você deve sofrer a cada ano com isso, ou talvez mais de uma vez por ano com isso, né? E, obviamente, uma coisa muito ruim para a drenagem, que é as inundações por longa duração. Então, em São Paulo, a gente estuda chuvas de 10 minutos, 20 minutos. Aqui, eu acredito que deve ter água até hoje lá, né, das últimas vezes. Então, esse é um grande problema. Só interrompendo, porque ali é uma propriedade rural nossa e aqui é onde sai de loteamento. Hoje o nosso loteamento não está todo alagado por causa desse canal. Então vamos lá. Muito bem lembrado, e eu agradeço. É um sistema de drenagem eficiente. A água consegue sair e vai para o rio. É isso que falta, de uma forma geral, em toda a área urbana de Guriri. Então vamos lá. O que a gente quer com o nosso projeto e com as obras é que nunca mais aconteça essa operação de guerra que está acontecendo na cidade. Então, essas fotos foram pegas na internet, acho que, se eu não me engano, foi produção da própria Prefeitura de São Mateus. Me parece que vocês estão executando esses canais para poder escoar a água, certo? Então, como não existe um caminho, a água procura. Se não procura, o homem vai lá e tem que fazer essas obras. Agora, imagina o quanto está se gastando em milhões de reais para enxugar um gelo. Até agora, isso aqui não é solução definitiva. É isso que a gente está apresentando no trabalho para vocês. Então vamos lá. O que nós desenvolvemos para Guriri? Desenvolvemos, né? Um sistema dos mais tradicionais possíveis, sem depender de sistema de bombeamento, porque depende de manutenção e há espaço para poder armazenar água. E obviamente nada de uma invenção miraculosa. A gente queria fazer o sistema mais tradicional possível. E qual que é esse sistema? Bocas de lobo e galerias de águas pluviais, galerias que ficam enterradas. Mas como é que tudo isso funciona? Como funciona em São Paulo, como funciona em Vitória, como a maioria dos projetos que a gente faz. A água do sistema viário do conjunto guia sarjeta e pavimento vai, quando excede a sua capacidade de água superficial, ela vai para a nossa boca de lobo. Essa boca de lobo vai para a nossa galeria. O que mudou no projeto de Guriri? Eu não fiz nada com tubinho pequeno, não. Por quê? Porque elas iam ser necessárias fazer manutenção e encher de areia. Então a gente queria um sistema que funcionasse, que pudesse fazer, as pessoas pudessem acessar com um bobcat, um pequeno tratorzinho, para fazer manutenção disso. Grandes galerias. E que aí está o pulo do gato. Ele não funciona somente como um escoador. Ele funciona como um reservatório. Então você imagina que embaixo da rua vão ter galerias desse porte, muito maiores do que a capacidade de escoamento da água, para funcionar como reservatório. É como se a gente tivesse, em vez de levantar a cidade, nós estamos abrindo as ruas por baixo dela para fazer um baita do conduto para que ele funcione como um grande reservatório. Quando o rio Marico possibilitar, essa água vai para o rio Marico. Enquanto o rio Marico continuar na cota alta, todas essas vezes vão funcionar como grandes reservatórios. É o pulo do gato. Pulo do gato, mas é um sistema super convencional que a gente adota muito em São Paulo. Então vamos lá. Projeto, vamos falar do projeto, porque acho que todo mundo está aqui
interessaram nesse momento. Essa linha amarela é uma linha que mostra um pequeno divisor topográfico da área. Essa linha amarela, de uma forma geral, ela é um ponto alto na cidade, na ilha de Juruí. A partir dessa linha, o que está à esquerda vai naturalmente para o rio Marinicu, e da linha amarela para a direita, de uma forma geral, ela está indo para a Esbertalina, que é o lugar mais baixo da cidade. Tem diversas poças, todas essas indicações de alagamento, que coincidem com as casas de bombas, obviamente, fica quase tudo na Esbertalina, não é tudo. Eu estou colocando aqui uma forma geral, tá ok? A Esbertalina está a mais ou menos 300 metros da orla da praia. Então, eu imagino o seguinte, a Guriri foi crescendo, as pessoas faziam as casas altas, as pessoas já na Esbertalina não puderam fazer isso, foi ficando mais baixo, e logo depois as pessoas foram aumentando. Então, o que aconteceu? Formou um grande canal na Esbertalina. Então, o meu projeto tem que começar por um lugar mais baixo. Ou, imagina aqui, se tiver um ralo aqui, um lugar que possa água, é daqui que eu tenho que começar, certo? É daqui que eu tenho que começar. Se eu quiser fazer um sistema mais alto que a minha poça d'água, como é que eu vou drenar essa água? Então, a nossa rede tinha que passar pela Avenida Esbertalina, porque é onde dá a maioria dos seus problemas. A partir dela, eu tinha que procurar o caminho mais curto para chegar no nosso rio. Que eu tenho diversas coisas para fazer isso. A gente pode aqui discutir, eu tenho diversas possibilidades para chegar no rio Marinicu. Olhando o desenho. Só que vocês estão esquecendo que tem uma área aqui que é particular. E aí começam os nossos problemas. E eu não posso ter muitos cotovelos na minha rede. Quanto mais mudança de direção, isso prejudica o meu escoamento. Vocês imaginam lá, em casa de vocês, se vocês colocarem muito cotovelo na água, diminui a pressão da caixa da descarga, né? Sim. Então a gente não pode ter muitos cotovelos. De uma forma geral, os problemas estão na Esbertalina. Tem que começar por lá, não significa que é só lá. E a avenida principal de vocês, verde, é o caminho mais curto para chegar no Marinicu. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vocês podem ver aí. Eu posso fazer um zigue-zague que for, o caminho mais curto para o Marinicu é a nossa avenida que vocês têm aí. Então, a maioria dos pontos ficam na Esbertalina e, de forma a evitar desapropriações, porque foi uma premissa do projeto, evitar interferências, porque vocês têm os dutos da Transpetro que cruza a Espírito Santo, que é um problema para você fazer um remanejamento de dutos da Transpetro. Vocês não imaginam. Eu faço em São Paulo, sou especialista em fazer remanejamento de dutos. Demora anos para a gente conseguir o remanejamento de um duto. E vocês imaginam que cota que eu vou passar embaixo do duto? Eu vou sair mais baixo que o Marinicu. Eu vou fazer o Marinicu entrar dentro da cidade do Guriri. Isso é funcional? Não é funcional. Então a gente fugiu, igual o diabo foge da cruz, dos dutos. Fugimos das desapropriações. Fugimos das intervenções em áreas de proteção permanente. Toda a área aqui do Marinicu é uma área de proteção permanente. Fizemos uma rede de tal forma que ela possa funcionar como uma grande espinha de peixe para fazer com que os canais principais drenem para o Marinicu e essas redes sejam como se fosse uma espinha de peixe a partir dela para poder drenar o máximo possível da área de Guriri. Tá? Um mínimo de cotovelos e um grande problema de eu preciso ter caimento na minha rede. A rede não pode ser plana, ela tem que ter um pequeno caimento. Isso vocês devem sentir no quintal de vocês. Contrata um pedreiro ruim para você ver. O que acontece? Não vai empoçar água? Não vai ter que refazer? Eu tenho que trabalhar com um caimento mínimo para o Marinicu. E se eu não tomar cuidado, gente, eu chego mais baixo para o Marinicu. Enfim, só para vocês terem uma noção do tamanho eu vou chamar de cidade de Guriri, porque eu nunca vi uma área tão grande assim, né? Do ponto 1 ao ponto 2, que parece tão pequenininho, alguns quarteirões, nós temos aí 1.500 metros. E do trecho 2 até o Marinicu, nós temos mais quase 3.000 metros. Se você pegar esses 5 quilômetros e pôr uma declividade pequenininha, você chega a 6, 7 metros abaixo. Eu não posso sair com uma rede aflorando lá na rua, né? Na Esbertalina, lá no número 1. Ela já vai sair enterrada. O quanto? O mínimo possível. Que as normas permitem, que tenham segurança. A partir daí eu vou fazer um caimento mínimo até chegar ao Marinicu. Foi isso que nós conseguimos com esse projeto, suando muito, porque foi muito trabalhoso.
Enfim, toda essa área em vermelho é a área que vai ser totalmente beneficiada, mas não é a única, vou deixar bem claro para vocês, é a área que está diretamente conectada no meu sistema de drenagem. Toda essa água vai ter agora, desde que executadas as obras, ela vai ser drenada para o Marinicu com uma eficiência. E quando não puder ser drenada, ela vai ficar acumulada nesses grandes reservatórios, que são essas grandes galerias. Isso vai trazer uma melhoria de qualidade de vida de todo mundo. E não é só aí que ela se Se para de alagar ali, que é mais baixo, vocês imaginam o que vai trazer de benefício para as águas da parte um pouquinho mais de cima? Muito, gente, muito. Então, de uma forma geral, esse aqui é um desenho um pouco feio de explicar. Vou subir aqui. Foi um caminho que, do ponto de vista econômico e técnico, foi o melhor caminhamento possível que a gente conseguiu desenvolver esse projeto. Então, esse aqui é o ponto mais baixo que foi contemplado no nosso projeto. Daqui tinha uma poça d'água, daqui eu tive que trazer água nesse sentido, fazer esse caminho e ir por até o Marinicu. Foi o caminho mais racional e econômico. Como engenheiro civil de 20 e poucos anos, a gente fala, poxa, mas por que não veio por aqui? Pode ter certeza que tem algum motivo. Não pensa que foi a gosto do freguês, não. Tem toda uma explicação para que essas redes sejam conectadas e possam drenar da melhor forma possível. Então, se vocês olharem de longe, vocês vão ver como se fosse uma pequena espinha de peixe, onde você tem um traço principal. Infelizmente, parte da rede teve que interferir na via principal de vocês, que é uma via de acesso à cidade, né? De quem vem de São Mateus, né? Infelizmente, projetos de infraestrutura não tem como, não tem almoço grátis, não tem como fazer milagre. A gente até tenta, até foi discutido aqui. E a Rua Nova, gente? Por que não vai pela Rua Nova? Então, é chato discutir projeto já pronto, mas a Rua Nova está mais baixa que a Espera Feliz. Se a rua é mais baixa, imagina o seguinte, a minha rede vai ficar mais baixa ainda, vai chegar no Marinicu mais baixa. Mas, poxa, Fausto, a Rua Nova não está pavimentada, a Espera Feliz sim. Gente, vocês acham que eu não ia pela rua melhor se fosse possível? Chega a ser até uma ofensa. Tudo isso aqui é fruto de muito trabalho de engenharia. E às vezes as pessoas, um pouco de longe, olhando de binóculo, a gente não olha de binóculo o projeto, a gente olha com lente de aumento. E o resultado dá para ver de binóculo. Infelizmente, considerando todos os condicionantes, a melhor solução foi essa daí. Qualquer solução diferente dessa, eu não posso me responsabilizar como responsável técnico. Eu assinei esse projeto como responsável técnico e sou responsável por ele. E esse sistema funciona. Esse aqui é um detalhezinho, só para vocês entenderem um pedacinho, logo lá perto da orla, na avenida principal de vocês, que eu sempre esqueço o nome dessa avenida. Eu prometo que eu vou decorar essa avenida. A gente chamou de Reserva, mas é Otovarino Duarte. Obrigado. Então, como é que foi pensado, só para vocês conseguirem entender? A nossa grande galeria de 2x2 e diversas bocas de lobo com postos de visita, sempre tentando interligar o máximo possível nas bocas de lobo, nas embocaduras, porque é assim que a gente faz drenagem, gente. A gente coloca a boca na embocadura, exatamente para preservar que a pessoa possa atravessar já sem água no pé. Então, nós fizemos diversas redes de tal forma que elas vão abastecer o quê? O nosso canal, que vai funcionar como um baita no reservatório. E foram 76 desenhos desenvolvidos assim, todos com plano e perfil, estudando muita cota. E foi muito difícil. De uma forma geral, eu trouxe uma foto aqui de um projeto que nós fizemos em Niterói, porque tem uma sessão muito parecida com a de vocês lá no final em Buriri, já saindo lá no Mar do Marinicu. Essas aqui são as atuelas que a gente projetou no projeto de vocês. É isso que vocês vão receber no final. Em algumas ruas, vocês vão ter baita de umas galerias que vão funcionar com grandes reservatórios. Esses reservatórios vão trazer uma sobrevida de que a água não fique encostada no nível da rua, ela vai ficar embaixo da terra. Essa água vai sair por gravidade desde que o Marinicu permita. Mas, Fausto, e se o Marinicu subir? Gente, aí não tem jeito. Entendeu? Se o nível do mar subir 1 metro,
Não tem o que fazer. Se a água do mar chegar no nível desse palácio, o que vai ser de quem mora para baixo disso? Não tem sistema que vai funcionar. Então, dentro dos condicionantes de um bom projeto de drenagem, considerando uma chuva, um período de retorno, ou seja, que ela possa ocorrer estatisticamente de 25 e 25 anos, o melhor projeto desenvolvido para Guriri foi esse. E ele deve ser depois complementado com outras fases, outras complementações, algumas coisas que às vezes esqueceu um ponto baixo aqui, um pós. Obviamente, quando melhorar a vida das pessoas, alguns lugares vão ficar mais latentes. Opa, é só vocês interligarem essas redes nessas grandes redes que já estão projetadas e executadas. E vai trazer a melhoria da qualidade de vida de vocês. Vamos lá. Vocês sabem, ontem me fizeram uma pergunta que eu não tinha na mão. Eu estudei os projetos ontem. Vocês somando todas as áreas dessas galerias aqui, ó, ela tem uma área, né? E tem uma extensão muito grande. Somando essa área, eu tenho um volume. Para Guriri, só para vocês terem uma noção, nós estamos chegando em mais de 42 mil caixas de 1.000 litros de acumulação de água que vai deixar de ficar na rua, por meio de um conduto reservatório que vai jogar essa água para o Marinico quando for possível. Então, essa aqui é uma piscina olímpica, né? Seriam 17 piscinas olímpicas, se a gente quiser fazer uma comparação com as 42 mil caixas, ou seja, senhora, desculpa o nome? Roselaine. Mais de uma caixa d'água por habitante, por incrível que pareça. Mais de uma caixa d'água por habitante, porque vocês não têm 42 mil habitantes, certo? Eu acho que já passa. Já passa? Acho que na época do verão, né? Provavelmente. Não. Moradores. Moradores. Então, não é que o projeto prevê isso, é uma analogia, uma conta de padaria, onde o projeto contempla 42 mil caixas de água. É como se cada morador ganhasse 1.000 litros para poder armazenar. Só que com uma dica, essa água sai por gravidade quando o Marinico permite. Enquanto o Marinico não permite, essa água vai ficar armazenada lá. Tá, gente, e se o Marinico não deixar ela sair? E ainda, imagina o seguinte, uma situação muito anômala. Não choveu em Guriri, só que o rio Marinico está alto. Acontece. Essa água vai entrar toda na galeria? Não. Nós podemos prever um sistema que funciona como uma válvula, fazendo com que o Marinico não passe dessas válvulas. Se o rio Marinico tentar passar, ela vai ficar retida nessas válvulas. Então o Marinico não vai entrar no nosso reservatório. O nosso reservatório vai estar vazio esperando uma chuva. A água vai sair por gravidade quando o Marinico permitir. Porque é assim que faz, eu não tenho como mexer no Marinico. O Marinico é a minha condição de contorno principal, que também ela sofre a influência das marés, obviamente. Então, isso aqui não foi proposto no projeto de vocês, mas é plenamente factível da gente fazer uma adequação do projeto, permitindo válvulas que não vão permitir com que o rio entre nos nossos reservatórios. E esses reservatórios vão estar preparados para poder escoar água para o Marinico. Então, de uma forma geral, não sei quantos tempos eu demorei, quantos minutos, mais ou menos? Uma meia hora? Eu tentei explicar para vocês qual foi a concepção do projeto da nossa equipe técnica da KF2, que esteve aqui só um minutinho. Oi? O 2, a parte 2 e 3, ele já está completo. Já. Sim. Então, ele vai trazer uma melhoria de vida de vocês muito grande. Então, não é toda a rua que é necessário ter galeria. Ela tem que ter captações que lançam as principais galerias. Esse é o caminhamento mais racional e econômico. Precisa de muito cuidado durante as obras? Sim. Vai ter um pouco de transtorno? Não existe obra que não causa transtorno durante a sua execução. Mas depois de pronta, ela só vai trazer melhoria da vida de vocês. Ah, mas e o trânsito? Tem como fazer desvio de tráfego? Dá para fazer meia pista? A obra não, obviamente, não se abre uma vala de ponta a ponta. Você vai abrindo e vai fechando, vai abrindo e vai fechando. O importante da obra é que ela comece do fim para o começo. Porque se começar do começo para o fim, se chover, para onde é que essa água vai? Aí vai gerar retrabalhos de esgotamento dessa água. Como vocês não têm sistema de drenagem, não dá para fazer um corta-rio. Até daria um reforço, mas vocês não carecem de galerias. Então, essa galeria vai ser para o resto da vida de Guriri e vai funcionar. Futuramente, vocês vão fazer novas ligações, novos projetos melhorando isso. Então,
Eu acredito que, por mais que seja meio pedante, é um divisor de águas esse projeto e essa execução dessas obras, que eu espero que aconteça o quanto antes, porque o projetista só fica feliz quando vê as obras prontas. E é aí que a gente aprende também, porque algumas coisas a gente vai aprender nas obras, que às vezes acontece uma interferência, algum problema de mudança de direção, e estamos aqui para poder melhorar o projeto e resolver isso ainda durante essas obras. Então, eu gostaria de encerrar aqui, abrir as perguntas que vocês queiram. Espero ter sido um pouco claro, mas eu fico à disposição. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fausto, pela sua apresentação. Antes da gente abrir para as consultas, vocês encaminharam um ofício para a gente com diversos pontos, né, sugestões e tal. Então, a Zilma agora ela vai responder essas questões aqui e, na sequência, então, a gente abre para o nosso debate. Deixa eu só... Posso fazer uma pergunta rápida? Não, depois. É sobre o ofício só. Oi? É sobre o ofício. Eu gostaria de perguntar, nós protocolizamos esse ofício, se eu não me engano, foi no dia 14 de outubro, né? E da mesma forma que nós protocolizamos para a SEDURB, nós protocolizamos também para a Prefeitura, solicitando a reunião e fazendo algumas sugestões do que poderia, né? E também para a gente poder entender como seria esse projeto da macrodrenagem. A pergunta é, esse ofício, esse documento, foi instrumento para atrasar a obra da macro em Guriri hoje? Não. Só contextualizando para vocês, tá, gente? Nós estamos aqui apresentando um projeto. Esse projeto é um projeto que já está pronto, como vocês sabem, licitado em fase de obras. Tá? O que nós estamos levando para vocês aqui são esclarecimentos baseados no teor do ofício. De outubro para cá, nós tivemos alguns trâmites processuais relacionados à empresa, órgãos ambientais, né? A obra realmente é sempre muito complicada, principalmente porque no Marimicu nós temos uma área ali de preservação, né? Então, o IEMA teve que ir lá, vocês devem ter visto o IEMA lá, fazer vistoria para dar a licença de instalação do sistema. Então, não foi linkado ao ofício, tá? O ofício ele foi analisado, mas a gente seguiu um trâmite interno de processo para depois chegar nessa reunião para debater as coisas com vocês, tá certo? Analisamos todas as colocações que foram feitas e agora eu vou pincelar aqui as respostas, né, rápidas. Eu vou fazer essa introdução antes para depois, se tiver mais alguma dúvida aí, vocês realmente, né, entram com as questões, tá bom? A primeira que vocês colocaram, eu vou ler os considerandos, tá? E vou fazer determinadas pontuações. A formação geológica do Algarve de Guriri dá conta de que existem vários pontos de alagamento, tanto no lado norte quanto na zona sul. Então, o primeiro ponto do projeto. Esse projeto, gente, ele não é para Guriri inteiro, porque é muito caro, tá, gente? Essas obras de macrodrenagem são obras muito caras, tá? Então, essa primeira etapa, ela contempla mais o lado norte, porque é onde hoje nós temos a maioria das casas, tá? Então, o projeto não se encerra aqui. A gente sabe que tem outros alagamentos, outros pontos que precisam ser tratados e que, claro, vão ser parte de outras obras, outros projetos. Esse projeto é específico para hoje captar as águas da Espertalina, porque a gente entendeu o seguinte: se você tem bombas hoje funcionando ali precariamente, é onde a água realmente escoa. É o que o Fausto explicou. Eu não vou tirar água lá do outro lado se eu sei que ali já tem um sistema precário, né? Um sistema onde as águas hoje elas escoam naturalmente para serem sugadas aí pelos carros, acho que são carros vácuo, né? De sucção a vácuo. E era o ponto mais crítico do sistema. Então, ele contemplou esse lado. Então, essa pergunta eu estou respondendo, né? Que as obras não contemplam todo o balneário, e sim mais o lado norte do que o lado sul. Tá bom? Porque realmente era a prioridade imediata aí em relação aos alagamentos. Não que essa obra não vá beneficiar também o lado sul, porque a água desce por gravidade. E o balneário ele é bem plano, tá, gente? Vocês vão sentir uma melhoria, inclusive, do outro lado. Certo?
É igual Vila Velha, né? A gente fez uma parte da obra e a gente teve melhorias em locais que a gente nem imaginava, tá? A gente fez uma obra mais voltada, por exemplo, a Grande Cobilândia, sentindo diferença em um bairro que estava a mais de 5 quilômetros dali do canal. Considerando que a altimetria local revela que a governadora Eurico Vieira Rezende foi construída um percurso de maior elevação topográfica, né? Então o questionamento é por que a rede passa por ali e não na região mais baixa, que é um outro questionamento, que é a Rua 9. Eu já aproveito até para responder. Gente, esse é um balneário que ele está na cota do nível do mar. Então você imagina o seguinte, se eu pego a rua mais baixa, vocês concordam que essa rede chega mais ainda enterrada dentro do Maguicu? Então por que ele passa às vezes em ruas que são mais altas? Porque se ela é mais alta, eu não preciso enterrar tanto essa rede. Então eu consigo sair com essa galeria numa cota bem superficial ali no rio, né? Se eu pegar a Rua 9, se ela tiver 1 metro mais baixa do que a Eurico Rezende, por exemplo, eu tenho que descer a galeria 1 metro. Sendo que eu consigo drenar a Rua 9 para a Eurico Rezende, mesmo ela sendo mais baixa, porque eu tenho 2 metros de galeria. Então qualquer rede que eu fizer, ela vai ser interceptada por essa galeria, porque ela tem uma grande altura. Tá? Então, assim, só para justificar, a gente, quando faz um projeto de macrodrenagem, claro, a gente olha a topografia, sim, mas ela não é o determinante. O projeto de macrodrenagem são redes subterrâneas, né? Então, a gente trabalha normalmente obedecendo que a cota da onde eu lanço. Então, por exemplo, se eu estou numa região alta e vou lançar na região baixa, eu tenho muito mais flexibilidade de escolher ruas, porque eu tenho como fazer uma maior declividade, eu tenho vários fatores que auxiliam na minha escolha. Mas quando tem uma região plana, eu tenho que tomar cuidado, porque dependendo de onde eu escolho, eu saio enterrada onde a água desaba. E isso é muito ruim. Tá? Considerando que o projeto não contempla com devido rigor os dados altimétricos e de formação de lagoas intermitentes nos períodos mais chuvosos, ao decorrer das últimas décadas. A topografia contemplou, sim, tá, gente, com todo rigor. A gente conhece as lagoas, a gente conhece onde tem alagamento, como eu disse, a gente trabalhou com cotas topográficas. A equipe do Fausto, inclusive, ela esteve lá na época de chuva, né? Eles viveram o momento chuvoso, eles puderam vivenciar na prática. Essas manchas de inundação que a gente chama, elas também foram validadas com a prefeitura. Na época nós tivemos reuniões com a prefeitura, eles validou onde eram esses pontos. Mas, como eu disse, gente, vai fazer a macrodrenagem, provavelmente algumas coisas ainda vão ficar, e a gente tem uma segunda etapa do projeto, tá certo? Inclusive, dentro desse projeto da KF2, tem uma segunda etapa que lança nessas redes principais que nós estamos colocando. O que é importante vocês verificarem que essa rede, quando você vê o projeto, a gente vê que tem um tronco, né? A gente está fazendo uma espinha dorsal. É importante vocês entenderem que a gente está criando um verdadeiro canal fechado. É o que a gente está fazendo. A gente bota essa quantidade de galerias, nós estamos querendo dizer assim, gente, a partir de hoje, todas as drenagens elas vão convergir para essa espinha dorsal. Né? É isso que a gente está fazendo, tá? Claro que nós vamos ter um outro plano, outro projeto, mas é do plano de drenagem urbana do município. Considerando a necessidade de readequação do projeto para melhor atender ao fim de destino, evitar alagamento suspeito de maior intervenção, intensidade pluviométrica, que vocês só consideram, né, a questão do projeto. Aí vocês falam que as comunidades, as associações locais não foram previamente consultadas no que toca às áreas mais afetadas por alagamentos. É o que eu falei, gente, a equipe ela esteve lá no período de chuva. A gente consegue saber qual é a área de alagamento, inclusive pela topografia. Então, assim, normalmente, como é uma coisa muito técnica, as reuniões com as comunidades, elas são feitas, às vezes, para levar já o projeto finalizado, entendeu? Então, quando a gente fez esse projeto, nós fizemos baseado em questões técnicas, analisamos toda a situação local. É claro que tem outros locais que podem desabar uma rede? Sim. Mas a gente tem outras implicações também para isso, tá? Considerando que a obra foi executada numa avenida, né, que seria a principal entrada e saída do bairro, nesse aspecto, gente, se vocês observarem o projeto, ele não passa todo pela
Eurico Vieira, né? Ele entra na Espera Feliz, que é uma rua alta também, né? Justamente para evitar que eu cortasse toda Eurico Vieira. Eu podia ter ido para Eurico Vieira, sim, mas a gente já sabia que ia ser um transtorno muito maior. Então nós levamos essa rede pela Espera Feliz e lá no final nós saímos ali na Eurico Vieira. É importante a gente destacar o seguinte, gente, quando o IEMA esteve lá, ele até alertou para a gente o seguinte: ainda bem que vocês fizeram por aqui, porque isso é uma área de preservação e qualquer outro local seria um pouco mais complicado de obter licença. A gente também tem esse problema, tá? Então, se a gente observa o balneário de Muriri, é o único ponto que tem saída para o rio de forma mais tranquila, do lado da ponte, na rua 42, eu não sei se ali acho que é 42 ou 43, né? 43, né? Aí vocês colocam, considerando que a Avenida Espera Feliz já se encontra toda pavimentada, os maiores pontos de alagamento estão situados na 9ª Avenida, que é aquilo que eu falei, gente, pelo fato dela ser mais baixa, ela é uma avenida que se torna complicada em termos de macro-drenagem, porque eu vou chegar enterrada dentro do rio, tá? E a gente tem que pensar o seguinte, gente, projeto de drenagem casa com o projeto de pavimentação quando é possível. A gente sabe que a Espera Feliz é uma rua calçada, mas eu vou fazer uma continha rápida. Hoje, vamos botar que fosse possível fazer pela Rua 9, né? Que não teria esse problema de cota. Eu tenho que levar essa rede 200 metros mais à frente e voltar 200 metros. Nós estamos falando de galerias duplas e triplas, elas são caras. O metro dessas redes são caríssimos, entendeu? Então, assim, numa conta, é mais barato eu pavimentar a Rua 9 e deixar a rede seguir por onde ela está e repor o pavimento da Espera Feliz do que, às vezes, conduzir essa galeria mais à frente. Porque são obras caras, gente. Nós estamos falando de galerias de 2x2. Não são dispositivos baratos. Hoje, uma célula dessa deve estar custando no mercado em torno de R$4.000 só a célula. Tá? Então, você imagina isso multiplicado por 3 mais o assentamento. Tá? Então, é isso, em relação à Rua 9, né? Aí vocês citam ainda as ruas 14, 25 do lado norte, né? Aí pede que elas sejam executadas em ruas preferencialmente não pavimentadas. Aí vocês citam as lagoas lá do Clube Praiano, até o limite da Rua 10. Não vou citar tudo, porque a gente linka tudo que a gente está falando, até para não se estender muito aqui, né? Que vocês também vão querer falar. Aí vocês estão falando da entrada do lado sul, né? Que tem aquelas obras da S010 para serem executadas, aí vocês falam de tudo isso. Então, assim, resumidamente, que era o mais importante aqui, aí aqui eu só quero chamar a atenção que vocês falam assim, considerando a existência das Oceano Índico e Mar Negro. Essa foi um ponto emblemático. Por que não passou pelo Oceano Índico? Por que não passou no Mar Negro? Gente, nós sabemos que tem essa rua, mas o que acontece? Nós sabemos também da emergência de uma obra, tá? O que eu sei, para sair na Mar Negro ou no Oceano Índico, nós temos 1,7 quilômetros até chegar no rio. Então, é 1,7 quilômetros de desapropriação. Tá? Mesmo que o proprietário concorde, tenha anuência, a gente tem todo um processo aí para ser feito em relação a isso. Eu não posso adentrar numa propriedade particular sem que isso seja verificado. Então, na época, a gente priorizou passar pelas ruas que nós passamos e deixar a Oceano Índico e a Mar Negro, Oceano Índico e Mar Negro, para a segunda etapa de macro-drenagem. Deixamos essas duas ruas para fazer a etapa 2 de Guriri. Então, por exemplo, o lado sul, quando for fazer o lado sul, que tem outras manchas de inundação, aí sim, gente, nós vamos descer no Oceano Índico e na Mar Negro, uma das ruas que for mais adequada. Tá? E aí sim a gente vai conversar com os proprietários da área, conversar com o IEMA, porque tem áreas de preservação, e aí sim é um outro trabalho para fazer a segunda etapa. Então, gente, esse processo não se encerra em si. Tá? Importante é colocar isso. A gente escolheu uma rua para o lado norte e a Oceano Índico e Mar Negro para o lado sul. Vou falar assim, mas por que não fez logo, não desceu Esbertalina pela Oceano Índico? Poderíamos fazer? Poderíamos, mas, gente, por experiência desse dúvida, essas questões relacionadas à desapropriação
e órgão ambiental em áreas de preservação não demoram menos de 1, 2 anos. A gente tem urgência de colocar esses projetos para vocês. Tá certo? Então, a gente priorizou, essas obras serão obras extremamente favoráveis. Quanto à questão que muita gente fala assim, mas o rio vai entrar para dentro do balneário. Gente, isso aí hoje, o que nós mais temos são dispositivos de engenharia. Você viu que o Fausto citou aí aquelas válvulas, né, que são comportas no final da ponta monogeracionais, que só deixa a água sair e não deixa o rio entrar. Essa é uma delas. E nada impede também que depois a gente coloque ali na ponta uma estaçãozinha de bomba também. Podemos colocar uma bomba, né? Inclusive podemos colocar isso até logo. Se a gente achar que isso é viável, a gente pode também fazer uma outra licitação, faz um projetinho de bomba, não uma estação de bombeamento que ela é cara, uma estação de bomba, bota umas bombas robustas, um poço, uma boia automática, né? Vamos colocar assim bem simplificadamente, e a gente ajuda também, além dessas válvulas, a gente ajuda essa água a chegar mais rápida no rio. Então, gente, o que eu quero deixar para vocês, assim, para tranquilizá-los, qualquer solução de engenharia para Buriri passa por galeria. Se eu for instalar uma bomba, tem que ter galeria. Se eu for botar uma válvula, tem que ter galeria. As galerias, gente, é o básico. Tem que fazer pelo menos o escoamento da água. O que vai ter lá na ponta é outra situação. Saindo pela Rio Negro, pelo Mar Negro, pelo Oceano Índico, gente, as cotas que vão chegar lá no rio são muito próximas. Vocês veem outra forma de drenar Buriri? Não tem. O Fausto até, eu tenho que falar, ele até brigou com a CEDUB, porque por ele lançava no mar, né? Lá na praia, 7 bocas na praia. Eu falei, gente, eu não vou fazer isso, porque assim, lá em São Paulo eles fazem muito, né? Só que eu falei, não, aqui no Espírito Santo, nós não fazemos isso porque o povo vai me matar, porque imagina, eu vou economizar milhões, e é milhões mesmo, tá, gente? Porque você ir para o mar é um mar rápido, você faz uma redezinha, ó, rapidinho. Mas a gente sabe do impacto estético disso, né? A água vem uma água mais escura, não tem esgoto, daqui a pouco vem um indivíduo lá e liga, isso vira um problema, né? Então, por isso que essa rede ela é mais cara, mas é a melhor para o balneário, né? Então, assim, hoje, eu quero só que vocês entendam o seguinte, é uma solução viável, boa, e vocês estão recebendo um excelente sistema. O resto, gente, é complemento, é uma etapa 2, as válvulas, as bombas, tudo isso a gente complementa no projeto. Importante é vocês entenderem que vocês estão tendo melhor. Vai ter transtorno na principal? Gente, vai. Mas nós vamos tentar desviar o trânsito pelas laterais, vamos fazer em etapas, então vai ter sempre uma pista aberta, no parecido. Agora, a gente vai ter realmente um transtorno, gente. Infelizmente, vamos tentar fazer o mínimo de transtorno possível. Silvio, tá bom? É possível fazer a obra durante a noite? Sim, claro, é perfeitamente possível, né? Isso a gente combina com a empresa, a gente pode ver o melhor horário para o balneário, ver também, não abrir tão cedo, deixar as pessoas irem trabalhar, né? E tentar casar os horários com os horários que as pessoas trabalham, porque a gente sabe que tem um momento de maior fluxo. E assim, solução tem, gente. É noite, horários fora de pico, então, gente, é só o transtorno temporário, tá? E a gente está falando de 1 quilômetro, mais ou menos, que passa pela principal, e mesmo assim a gente tem locais para desviar esse trânsito, tá, gente? Eu queria só deixar vocês tranquilos quanto a isso, tá? O projeto foi feito, pensado para Buriri. Sei que tem sempre assim, poxa, podia ser aqui, podia ser lá, mas, gente, nós vamos chegar lá. E tem a micro, a gente tem que lembrar que depois vem a micro, né? Nós estamos falando só daquele tronco. Imagina a quantidade de obras que a gente ainda tem para Buriri, tá? Então, é a melhor solução dentro do contexto. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar. Não sei se eu me alonguei, mas esclarecimento. Obrigado, Silvio, pelos esclarecimentos. Antes da gente fazer o nosso debate, gostaria de perguntar ao nosso deputado Freitas se ele quer dar uma palavra aqui, ou a gente já começa no debate. Pois é, gente. Eu até anotei uma única fala do Fausto, que, infelizmente, na maioria dos casos, as obras não vêm junto com a ocupação. Lá no Buriri, as obras vêm muito depois da ocupação. No município de São Mateus como um todo, as obras vêm muito depois da ocupação, quando vem. E a gente tem feito um esforço muito acima do que a gente podia, muito
pelo tempo que nós estamos aqui, pela relação que nós estabelecemos no âmbito do governo, com todo o secretariado, e a gente tem conseguido investimentos vultuosos para o município de São Mateus, até entendendo que o município ele é o polo de uma região macro do norte do estado, tanto da educação, da saúde e da infraestrutura, e se pensar o Guriri vai muito além do estado do Espírito Santo. Ele vai para todo o Brasil e às vezes até para fora do Brasil. Então essa infraestrutura ela precisava ter acontecido muito lá atrás. Tinha que ter previsto que o Guriri ia virar o que virou. Eu cheguei no Guriri em 94 e nós não tínhamos 2.000 pessoas no Guriri. De 94 para 2020, 26 anos depois, nós estamos passando de 40.000 pessoas. Então, cresce muito rapidamente. E quantos prefeitos nós tivemos nesse tempo? E cada prefeito vai permitindo as ocupações acontecerem de forma desordenadas, totalmente desordenadas. E nós hoje, como mostrou aqui, e o Fausto teve um cuidado, um zelo de fotografar e ter agora um documento, um acervo do que ele encontrou lá, tudo boca que não leva para lugar nenhum, que tira de caminhão-pipa e joga ali mesmo, como ele bem disse, que tira também através de bomba, mas joga logo na frente, o que volta tudo para o mesmo lugar. Então, uns negócios assim, tudo muito mal feito, que está lá. Então, nós tivemos um cuidado de sentar com o governador e mostrar o que nós, qual é o patrimônio que a gente tem lá, onde que a gente vai com isso. Então, se nós não tivemos lá atrás o zelo no município de prever essa ocupação forte, eu acho que não está nem tardio. Em algum momento a gente tinha que ir para isso. Vila Velha, agora com mais de 400.000 habitantes, estava passando por alagamentos assim, com uma constância, com uma frequência. Nós estamos indo resolver um problema crônico do balneário de Guriri. Vamos sofrer um pouco? Vamos sofrer sim, porque vai trazer um grande incômodo. Eu estou observando logo ali na frente, na hora que começar a ser executado, um grande incômodo que teremos com essas obras sendo executadas. Mas eu estou muito feliz de ver que nós estamos investindo de início quase 40 milhões de reais nessa macrodrenagem. A Silma falou aqui da micro. A partir do momento que você tem essas galerias, gente, não é manilha, é galeria, ela inicia na Espertalina com 2x2. A Zilda estava olhando assim, me perdoa, se eu vou brincar, que mulherão de 1,90 m de altura, e ela anda dentro dessa galeria. Falaram aqui no Bobcat. O Bobcat é um microtrator que trabalha dentro da galeria, desobstruindo, limpando a galeria. Um microtrator dentro das galerias. Então, assim, o que se projetou para o balneário de Guriri é algo extraordinário. É algo extraordinário. Nós temos que pedir muito para que isso se inicie. O canteiro de obra está lá colocado. Com relação à empresa que ganhou, é como o Marcos Vicente falou, é com eles, não é comigo, não é com vocês, é com o governo está com a obra contratada, com dinheiro em caixa para nos entregar a obra, então a gente tem que querer que inicie logo, a gente tem que colocar para as pessoas que vai haver desconforto sim, para quem utiliza essa entrada e saída de Guriri todos os dias, mas essa é uma grande conquista para o povo de Guriri. E eu devo dizer para vocês, estou orgulhoso, porque foi uma conquista do nosso mandato. Tem projeto em 2 anos, nós estamos trabalhando fortemente nisso. Além disso, a rodovia do contorno, que está contratada também. Além disso, o novo hospital Roberto Silvares, com mais de 260 leitos. Então, tem mais de R$500 bilhão que está com obras contratadas para o balneário de Guriri. As 3 obras estão licitadas e contratadas para o município de São Mateus. Então, que vocês tirem as dúvidas de vocês, mas que foi elaborado um projeto audacioso de macrodrenagem que não termina aqui. A Zilma colocou com muita propriedade. É uma etapa. Essa primeira etapa ainda tem uma parte B dessa etapa e depois tem a segunda etapa. E depois que o Guriri tiver com esse entroncamento de galerias, aí nós temos que exercer a função de sociedade organizada, Rosileia, como você coloca aqui, porque vai vir a microdrenagem.